Fazendo o nosso estudo sobre anjos e hoje a gente vai estar aqui mexendo aqui. E hoje a gente vai estar praticamente encerrando esse assunto. E eu quero amanhã já estar enviando para vocês um apanhado sobre cura divina, tá bom? Então vou estar enviando já para vocês amanhã. Então quem mandou o e-mail vai ter, quem não mandou vai ficar esperando até a oportunidade. Entendeu o recado, né, Nádia? Tem que mandar um e-mail para mim, eu não recebi, não. Então, vamos lá. Olha só, semana passada nós falamos algumas coisas sobre os anjos maus, ou seja, nós falamos sobre a questão dos demônios, né? E começamos a falar sobre eles. E aí nós falamos a questão de que como eles funcionam, como eles agem, como eles atuam. Então, nós falamos sobre as diferenças entre anjos, os anjos bons e os demônios. E nós vimos que os anjos bons, os anjos, vamos agora usar anjos e demônios, tá? Os anjos, eles se personificam, eles fazem tudo isso, mas eles nunca tomam posse de pessoas. Já os demônios fazem isso. E a gente percebe isso acontecendo de diferentes maneiras e diferentes relatos bíblicos. Nós também percebemos o seguinte, que demônios causam, a possessão demoníaca causa também alguns, e manifesta alguns tipos de enfermidades, né? Nós temos o caso daquela mulher que vivia encurvada e era uma questão de uma possessão demoníaca. Nós temos um menino que era lunático e ficava se jogando no fogo. Nós temos surdos e mudos, nós temos pessoas que não andavam e quando foi expulso o demônio passou a andar. Então, nós temos essa série de relatos na Bíblia que mostram exatamente isso. Nós vimos que demônios dão à pessoa a quem eles estão possuindo uma força sobrenatural, como nós vimos na questão do Gadareno ou Gerazeno, que a Bíblia fala que eles acorrentavam a ele e ele quebrava essas correntes. Nós vimos que há uma condição e há uma possibilidade de muito mais de um demônio estar dentro de uma pessoa. Você fica imaginando, essa parte é assustadora, né? Quando você olha essa situação no Gadareno, quando ele fala, Jesus pergunta, e a gente sempre fala isso, muita gente, dentro do contexto de libertação de pessoas, eles têm, às vezes, a mania de ensinar, e ficou até ensinado isso em muitos livros de batalha espiritual, que as pessoas, para expulsar um demônio, têm que saber o nome dessa pessoa, têm que saber o nome para ter autoridade sobre isso. E isso não é bíblico. Jesus nunca perguntou o nome de demônio nenhum. Jesus só perguntou àquele gadareno qual o seu nome por uma questão didática. Por quê? Porque aquele gadareno já logo manifestou e disse assim: meu nome é Legião porque somos muitos. Porque somos muitos. E aí eles falaram assim, ele até falou assim, ó, deixa que a gente entre nesses porcos que aí estão. E Jesus também permitiu isso por uma questão didática. Por quê? Para nos mostrar e nos passar a ideia de quantos demônios existiam nesse termo legião, que estava em uma única pessoa. Olha só, em uma única pessoa. A Bíblia fala que os demônios saíram daquele homem, entraram naqueles porcos e se precipitaram no abismo, se jogaram lá do alto onde eles estavam, cerca de 4.000 porcos. Cerca de 4.000 porcos. O dando a entender, deixando claro que existiam pelo menos, no mínimo, 4.000 demônios dentro daquela pessoa. Você já imaginou isso, gente? A gente pensar no poder do mal de um demônio já é uma coisa tenebrosa. Você fica imaginando uma pessoa possessa, dominada por uma legião, por uma quantidade tão avassaladora assim de demônios. É realmente assustador, é assustador. Então, a gente vê e a gente aprende sobre tudo isso, e a gente viu sobre tudo isso. Nessa noite, eu quero falar um pouco sobre a natureza desses demônios. Por que nós estamos falando sobre os demônios? Porque eles fazem parte desse estudo de anjos.
Nós falamos sobre os anjos, a operação dos anjos e o trabalho dos anjos, a natureza dos anjos e o que os anjos fazem. E nós temos os demônios como sendo quem? Os anjos caídos, os anjos maus. Aqueles anjos, essa classe de anjos que está debaixo do domínio de Satanás, está debaixo do governo de Satanás. Satanás é o seu líder. A Bíblia fala que ele caiu e arrastou um terço das estrelas do céu com ele. Então, são os anjos caídos. Então, por isso que é importante, por favor, entendam, eu não gosto muito dessa coisa de demonização das coisas, sabe? Dar mais ênfase ao mal do que ao bom. Tem gente que dá muita ênfase ao que é negativo, né? Como se isso fosse... Eu não gosto disso. Para mim, o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus... Eu sempre prego o que é bom, o que é positivo, a obra de Deus, e não o que o diabo faz. Mas, em termos de estudo, nós precisamos conhecer. Em termos de aprendizado, nós precisamos entender qual é a obra de Satanás, desses anjos caídos que fazem parte dessa legião angelical aí que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: dentro da natureza dos anjos, eles são seres inteligentes. Eles são seres inteligentes. Ou seja, eles são dotados de raciocínio, eles são dotados de mente. Olha só o que diz em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. De graça pelos que conhecem a verdade. Ou seja, nós temos aqui essa questão bem enfática, dizendo o seguinte, que os demônios ensinam, olha, abandonarão, vai para em ensinos de demônios. Ou seja, eles têm inteligência para sistematizar e passar conhecimento demoníaco, conhecimentos que não são divinos, conhecimentos que não são de Deus. Então, é interessante e é importante nós entendermos isso, entendermos que eles fazem essa obra e eles são dotados, então, de quê? De raciocínio e inteligência, a ponto de enganar, a ponto de passar algo que é enganoso. Eles possuem, por exemplo, características de ações pessoais que demonstram uma personalidade. É por isso, irmãos, eu não sei se vocês já... aproveitando também esse assunto, já que ele está falando desses anjos, para desmistificar algumas coisas. Quando as pessoas, às vezes, nomeiam uma ação demoníaca como sendo um padrão, por exemplo, no Brasil, e nós estamos falando aqui para um povo bem brasileiro, o nosso grupo é esse, se a gente fala assim, pombagira, o que que vem à nossa mente? Um demônio de ação sexual, não é verdade? Porque a gente ouve, a Liene está ali ouvindo a gente, ela americana, ela está, uai, o que é pombagira? Nunca ouviu falar às vezes, né, Liene? Olha lá. Para a gente, olha os contextos culturais, como é que são diferentes. Para a gente que está enraizado no Brasil e temos, desde a nossa origem, assim como nós temos o romanismo, ou seja, a herança católica romana ensinada para nós, nós temos também, desde os primórdios, o quê? As religiões africanas. Aí nós temos o candomblé, nós temos, né, o espiritismo do candomblé, não o espiritismo kardecista, que surgiu depois, mas esse espiritismo do candomblé, ele, que a gente chama vulgarmente, né, de macumba. Dentro do contexto brasileiro, nós temos isso. Nós temos isso já enraizado ali, os nomes desse espírito. Por exemplo, se a gente fala Ogum, Exum, Iemanjá, a gente não tem uma ideia desses orixás, dessas coisas todas. Por quê?
Porque, querendo ou não, a gente convive dentro desse contexto social e a gente ouve isso. Então, as pessoas tendem a nomear demônios baseados nesses nomes, nessas entidades. E aí começa uma situação muito interessante, que, por exemplo, existe um demônio pombagira, ou são inúmeros demônios pombagiras? Porque se for um demônio, primeiro, o demônio e os anjos, eles não são onipresentes. Eles não são onipresentes. E aí eu pergunto, é um demônio que chama pombagira ou são vários demônios que chamam? Porque se é um demônio só pombagira, Matos, ia ser uma tranquilidade. Por quê? Porque enquanto ele está lá na Holanda, porque lá também existe questão de promiscuidade, ele não pode estar no Brasil. E aí seria uma pessoa de cada vez com um problema de manifestação dessa. Mas, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se tem um Zé Pilintra, que é o responsável pela bebida, aí esse demônio é o Zé Pilintra. Peraí, então são vários Zé Pilintras, tem a associação do Zé Pilintra, tem a associação dos Pombagira, tem a associação dos Tranca-Rua, tem a associação... Não pode, irmãos. Na verdade, demônios utilizam de tudo aquilo que eles podem fazer para prejudicar a pessoa. É lógico, e nós devemos lembrar sempre de uma coisa: o diabo sempre vai agir na tendência também natural da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma tendência para esse lado sexual, o demônio, se por um acaso essa pessoa permite que esse demônio tome posse dela, vai levá-lo a uma sensualidade, vai levá-lo à bebida, vai levá-lo à violência, vai levá-lo... Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, não é um demônio que faz isso, gente, não é específico. É uma obra demoníaca. Anjos caídos têm uma obra demoníaca. Então, eles têm personalidade, eles têm o jeito deles de agir e de fazer. Por exemplo, Marcos 1,24 diz assim, quando Jesus foi chegando, olha o que ele falou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha esse aqui. Esse é aquele demônio bajulador. Esse é aquele demônio bajulador. Você pode perceber que é a mesma característica que tinha naquela menina que adivinhava as coisas lá de Paulo. Paulo e Silas andando pela cidade, anunciando o evangelho. 3 dias, uma mulher, uma moça que era escrava, que tinha um espírito de adivinhação, andou atrás dizendo assim: ouvi estes homens, porque são santos homens de Deus. Olha que coisa bonita. Aparentemente era uma verdade? Era. Era algo real? Era. Só que aí, depois de 3 dias, Paulo olhou para ela e falou assim: sai, espírito de engano. Expulsou aquele demônio de adivinhação dela. E aí eles foram até presos. Por quê? Porque os donos dela, ela era uma escrava, ficaram com raiva porque eles ganhavam muito dinheiro com esse espírito dela, um espírito demoníaco. Então você pode ver que é a mesma ação desse aqui. Quando Jesus veio, esse demônio, logo dentro da sua característica, falou o quê? O que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder? Nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha que coisa linda. Tipo, deixa a gente quieto, me deixa quieto. Mexe comigo não, eu sei quem você é. Aí a Bíblia fala que Jesus mandou ele ficar quieto e ir embora. Quieto e sai. Vai embora. Expulsou ele também. Então, irmãos, esses demônios, eles agem dessa forma. Eles têm, como os anjos têm características próprias, como Satanás, o líder deles, tem o orgulho, foi feito com livre-arbítrio e teve a sua característica, como esses anjos escolheram seguir a Satanás na sua rebelião, isso demonstra o quê? Que eles têm características. E essas características também colocam dentro desse estado demoníaco uma hierarquia. É por isso que você tem dentro do meio angelical do mal, os demônios, você tem também principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, seres piores que os outros. Quer ver uma coisa, irmãos? Todos os homens são pecadores iguais? Essa é uma pergunta. Todos os homens são pecadores. Perfeito?
Mas todos são pecadores iguais? Não. Vamos ser sinceros. Irmãos, eu, por mais pecador que eu seja, eu não sou pecador, nunca fui pecador igual Hitler. Estão entendendo o que eu botei logo? Só para vocês terem uma ideia. Por mais pecador que eu seja, eu nunca fui um pecador igual Hitler. Ou seja, ele é um pecador muito pior do que eu. Eu não fui um pecador e nem serei, em nome de Jesus, um pecador igual o Mengele, que fazia teste em judeu. Estou botando historicamente assim para vocês terem uma ideia de homens maus, de homens vis, de homens que eram terríveis. Nero. Ou seja, nós somos pecadores, somos, mas existe um âmbito de depravação. Existe um âmbito de depravação. Alguns são piores que outros. Quanto mais distante da luz, quanto mais nos afastamos, mais degenerados nós vamos ficando. A Bíblia fala que uma noite, como é que diz? Ai, gente, perdi agora a referência. Que traz, uma coisa traz mais consequência depois da outra. Ou seja, quanto mais pecado eu cometo, mais pecador eu vou me tornando e mais aprofundado. E Elisângela veio aqui me lembrar. Um abismo chama outro. Obrigado, minha concordância bíblica aqui do lado. Um abismo chama outro abismo. Eu estava tentando lembrar desse versículo, deu branco aqui. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, eu começo... Irmãos, ninguém geralmente começa matando, estuprando, assassinando, torturando. Não. Ele começa com pequenos furtos, ele começa com pequenas coisas, e aquilo vai o quê? Guardando no coração e vai aumentando. A mesma coisa, por que eu estou usando esse exemplo de nós como homens? Nós temos que pensar, amados, que na questão angelical, na questão dos demônios, nem todos os demônios são ruins, são, mas nem todos são no mesmo nível. Nós temos demônios piores que o outro. É por isso que a Bíblia fala que no inferno vai ter diferentes tipos de açoites. Uns vão receber mais açoites, outros menos açoites, mas todos vão ser açoitados. Ou seja, todos vão sofrer, só que uns em graus maiores e outros em graus menores. Porque Deus é justo até na hora de punir o erro. Ele não é só justo na hora de recompensar o bem, ele é justo também na hora de punir o erro. Ou seja, assim como nós temos leis que eles são seu furto, que é eu pego uma coisa sem o uso da força, sem o uso de arma, é um crime, é uma punição. Se eu uso a arma, é outro, é um grau maior. Se eu roubo com a arma, é uma coisa. Se eu roubo e mato, é uma consequência maior, é latrocínio. Vocês entendem isso? Então, nós temos que entender que no mundo espiritual existe isso também. Então, nós temos que entender essa questão dos demônios. Olha, eles são seres espirituais, totalmente espirituais. Em Mateus 8:16 diz assim: ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Aqui está dizendo que quando os demônios foram trazidos até Jesus, ele curou a todos, ele libertou a todos, expulsou a todos os espíritos. Então, os demônios são seres espirituais. E não é isso que a Bíblia fala que os anjos são? Anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Esses são os anjos. Quem são os demônios? São os espíritos que atuam no mal, para fazer o mal. E, quando conseguem, entram em pessoas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é o seguinte: tem gente que acha isso. Nem todo pecador é possesso por demônios, viu, queridos? Isso é muito importante deixar claro. A possessão, isso a gente pode até uma outra ocasião falar um pouco sobre isso. A possessão é uma questão realmente de aceitação mental, de um domínio tal que permita que o demônio tome conta e governe a mente da pessoa. Existem dois tipos de possessão que nós conhecemos mais frequentemente. Qual é? Uma é aquela que a pessoa ela está consciente de que está possessa por um demônio, só que ela não tem forças para se libertar. É como se ela estivesse vendo por uma televisão.
Ela vê os olhos, ela vê pelos olhos dela, ela sabe que alguém está controlando tudo e ela sabe que está acontecendo alguma coisa e ela fica ali dentro quase que gritando, pedindo socorro e ela não consegue se libertar. Esse é um tipo de possessão. E existe aquele tipo de possessão demoníaca onde a pessoa não lembra nem aonde estava. A mente é totalmente dominada e aí que você entende, às vezes, amados, alguns crimes, algumas coisas que você pergunta, a pessoa fala assim, eu não fiz isso não, eu não sei, eu não lembro de ter feito isso não. Às vezes a pessoa ela fica tão possessa que isso acontece, tá certo? Então, são coisas interessantes para a gente pensar e estudar. Eles são numerosos, Marcos 5:9, né? E Jesus então lhe perguntou qual o seu nome, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, muitos. Eles são seres perversos, É 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha, irmãos, essa é uma coisa muito séria. A Bíblia fala que nos últimos tempos, nós falamos um pouco quando falamos sobre escatologia, as pessoas abandonarão a fé, no sentido de que preferirão ouvir o quê? Eu não quero ouvir aquilo que é verdade, eu não quero ouvir aquilo que é de Deus, eu prefiro ouvir aquilo que agrada o meu coração. Então vão abandonar a fé para ouvir o quê? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Então isso é uma coisa muito séria. Eles se apossam de corpos humanos e também de seres irracionais. Agora, nós podemos perceber uma coisa nessa questão de seres irracionais. Isso é muito importante a gente pensar. A gente percebe que para eles entrarem nos porcos, eles tiveram que ter a permissão de quem? De Jesus. Vocês entendem isso? Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar a ideia, biblicamente falando, de que anjos, demônios, simplesmente podem entrar dentro de um cachorro e fazer esse cachorro morder as pessoas porque ficou possesso, o cachorro ficou possesso. Isso, biblicamente falando, não tem nenhum respaldo, não tem nenhum lugar na Bíblia. O único lugar que nós vemos na Bíblia que fala que eles entraram em seres assim foi ali naqueles porcos e Satanás na serpente. São os dois únicos momentos que nós temos. Quando Satanás também entrou aonde? Na serpente, a mais, né, como diz lá o seguinte, o mais esperto dos animais, o mais sagaz dos animais, quem era? Era a serpente. E Satanás entrou ali nela e fez isso, e foi tentar a Adão e foi tentar a Eva. Então, nós temos esses dois relatos onde demônios entraram em seres irracionais dessa forma. Tirando isso, nós não temos outras passagens sobre isso. Então, eu tenho muito cuidado da pessoa olhar um animal e falar esse animal está possesso. Para mim não está, não. Animal é um animal, é um bichinho. E Deus cuida dos seus, Deus cuida das suas criações. Sabe? Deus não entregaria a animais. Imagina, irmão, se demônios pudessem entrar em animais mesmo, à torto e direito, o que ele não faria com a gente, os crentes? Os animais iam ficar tudo possessos, morder a gente, matar a gente, fazer. Você entende isso? Não é assim. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da pessoa falar assim, não, o gato estava endemoniado. Não, o gato estava... Aconteceu alguma coisa com ele, o bichinho ficou nervoso, tinhunhou. Aí isso é capeta. Não, querido. Vai ver se você deixou o bichinho com fome. Cuida bem do seu gatinho. Então, a ideia é essa. As pessoas tendem a mistificar e a espiritualizar coisas também que não existem. E nós temos que entender, irmãos, Deus cuida dos seus, assim como ele protege. Imagine, se Deus protege a nós, colocando anjos ao nosso redor, imagina seres, criaturas que ele criou, né? Que ele ama. Irmãos, Deus ama os animais, ele criou esses animais, ele colocou eles ali. Você acha que Deus não vai proteger a sua criação? Vai deixar a critério dos demônios fazerem desses bichos o que quiserem? Isso não existe, isso biblicamente está totalmente errado,
Sai dessa vida. Os bichinhos são de Deus. Deixa os bichinhos lá guardadinhos. Tá certo? Eu amo os bichinhos. Então, amados, olha, eles afligem os homens mental e fisicamente. Eles levam homens à loucura e também fisicamente. Semana passada, a Regina fez uma pergunta sobre isso. A Regina perguntou sobre a questão dessa pressão, dessa depressão, dessa questão mental. Irmãos, essa é uma verdade. Olha, o que eu vou falar aqui para vocês é uma verdade. Muitas pessoas que estão em hospícios estão ali por questões demoníacas e espirituais. Essa também é uma verdade. Muitas estão enfermas, mas muitas estão ali por isso. Eu não sei se você já teve essa possibilidade de conversar, especialmente no Brasil, com muitos desses moradores de rua, desses andarilhos. Você pode perceber uma coisa, a maioria deles são ex-crentes. Ex-crentes. Pessoas que um dia conheceram ou estiveram envolvidos no mundo espiritual, estiveram envolvidos no conhecimento bíblico. E a Bíblia fala que o homem ele rejeita, e a Bíblia fala assim, olha, você vai ser, e eu lhe ferirei, diz lá no profeta, e eu lhe ferirei com um espírito de loucura. As pessoas, amadas, às vezes elas ouvem a palavra, e a opção delas é não aceitar essa palavra de jeito nenhum. E elas entram nesse estado de loucura. Eles viveram ali e entram nesse negócio. O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu ajo? Como é que eu reajo? E eles ficam loucos. Loucos. Outro dia eu recebi um vídeo de um cara que andava na rua. Ele citou Jesus, acho que em todos os livros da Bíblia. Sabe? Com uma voz bonita e etc. E todo mundo fica encantado. Olha que coisa linda, que coisa... Mas ele está lá andando na rua, doido, sabe? Sem tomar banho, sem... alguma coisa aconteceu. Quando você vai ver isso, é uma ação demoníaca. Desculpa, eu não posso ver de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Lembrando que nós não podemos julgar toda a ação de enfermidade, seja ela depressão, seja ela mental, seja ela uma psicopatia, uma esquizofrenia, e tantos outros problemas, isso também são deficiências mentais, são doenças. O que nós devemos ter é discernimento. Eu lembro de um pastor amigo meu, enquanto seminarista, aconteceu uma situação muito interessante e engraçada. Ele estava em uma praça fazendo o almoço, o horário de almoço dele, comendo um lanche, lá no Brasil, e de repente uma pessoa caiu assim, tremendo perto dele. Aí ele, né, novo convertido, cheio da unção, assim, ele olhou e falou assim, é demônio. Aí ele foi lá e botou a mão na cabeça do cara e começou a orar, sai demônio em nome de Jesus, sai demônio em nome de Jesus. E todo mundo em volta, olhando aquilo, aí, e ficou naquela, sai demônio, sai demônio, sai demônio, e nada de acontecer. Aí, de repente, uma pessoa virou e falou assim, essa pessoa é epilética. Essa pessoa está com epilepsia. Aí a pessoa abaixou do lado dele, foi e desenrolou a língua. Porque o cara estava quase morrendo. E ele desenrolou a língua dele e tudo. E aí o cara começou a se acalmar, todo mundo olhando para a cara dele. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, olha, que ele pode ficar bom, pode, mas que é demônio, é demônio. Ele pegou e saiu correndo. Ele falou assim, Elcio, a gente faz tanta besteira, né? Eu falei, faz tanta besteira. Porque em vez dele se dar conta, sabe? Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, muito cuidado com aquilo que a gente mostra, muito cuidado com aquilo que a gente determina como sendo algo demoníaco. Mais do que tudo, nós devemos sempre ter coerência e certeza de que Deus está falando. É por isso que também a Bíblia fala de um dom do Espírito chamado discernimento de espíritos, que nós devemos ter. Nós devemos buscar sabedoria. Não saia julgando as pessoas e dizendo você tem demônio, porque isso pode afetar mentalmente uma pessoa, isso pode machucar uma pessoa, isso pode ferir uma pessoa tremendamente. E nós não conseguimos imaginar o dano que a gente pode fazer ao falar uma coisa dessa para uma pessoa. Entendeu? E mesmo porque, se uma pessoa tiver demônio, amados,
não é diante das outras pessoas que nós devemos tratar, não é em público que a gente tem que fazer. A gente tem que preservar, a gente tem que amar essas pessoas, a gente tem que chamar no reservado e ali, em secreto, na autoridade do Espírito, a gente libertar. Claro, se a pessoa se manifesta em público de uma forma gritando, a gente vai tratar ali, mas sempre da melhor maneira, da forma menos vexaminosa. Esse negócio de entrevistar, botar na televisão, sabe? Isso não se faz, amados. Isso não se faz. Isso não se faz. É você expor a pessoa ao ridículo, é você deixar a imagem da pessoa gravada diante dos filhos, diante do marido, diante da esposa, diante do pai, diante dos colegas de trabalho. Isso não se faz. A gente tem que ter zelo por isso. Então, que a gente possa ter sabedoria ao lidar com essas coisas. Então, amados, falando em termos de anjos, nós podemos dizer que estamos fechando um ciclo. Nós já falamos sobre Satanás e nem vamos ficar aqui no mérito da obra dele. Nós já sabemos o que ele faz. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é maligno, ele é astuto. Ele é poderoso? É poderoso. Mas nós sabemos, irmãos, acima de tudo, que o nosso Deus é maior do que todos os demônios e que de todo o poder de Satanás. A Bíblia fala que nos últimos dias, quando chegar a hora de Satanás ser preso, não vai vir uma legião de anjos, não. Vai vir um anjo com uma corrente. Um anjo vem sacudindo a corrente e fala assim, 1000 anos você vai ficar preso. Pronto! Não precisa mais do que isso. E bastou uma palavra de Deus. E esses anjos foram atirados do céu. Então, irmãos, só para mostrar uma coisa. Existem anjos? Sim. Eles estão presentes em nossas vidas? Estão. Eles existem para nos servir? Existem. Merecem culto e reverência por causa disso? Não. Não. Só quem merece o culto é o Senhor, é Deus. Eles nos servem porque Jesus assim ordenou. Então é Jesus que merece isso. Existem demônios? Existem. Eles são maus, perversos? Sim. Precisamos temer a eles? Não. Porque Jesus falou, aqueles que são meus, o maligno não toca. Aqueles que me pertencem, o maligno não toca. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo de macumba, nós não precisamos ter medo de demônio, nós não precisamos ter medo de nada disso. Nós precisamos, sim, confiar no Senhor e descansar nele, porque ele cuida de nós. E vamos saber sempre de uma coisa, Deus não dorme. É certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. E ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, ele está ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal, em todo tempo. E o que nós precisamos fazer é confiar nele e descansar nele. Agora, não tenha medo de crer. E de dizer para o seu filho, quando ele está com medo ou qualquer coisa, fica tranquilo, olha, tem um anjo guardando a sua vida, tem um anjo guardando a nossa casa. Isso é bíblico, irmãos. Ah, é anjo da guarda? Não, não é anjo da guarda. É o anjo do Senhor que ele coloca para nos guardar. É diferente. Entendeu? Nós não precisamos fazer oração para anjo da guarda nos proteger, não. Eles já fazem isso porque Deus assim ordenou que fosse. Amém? Então, vamos lá, vou abrir, como nós estamos agora no nosso novo modelo. Deu 8h40 aqui, 7h40, 8h40 estou no horário antigo. No nosso horário, vocês estão mesmo, né? Nosso está diferente. Deu 7h40 aqui, vou abrir para perguntas, comentários. Então, agora é a participação. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser perguntar, é a hora. Mas um de cada vez, tá todo mundo junto, igual vocês ficam querendo fazer, me deixa muito assim assustado. Tem que ser um de cada vez só, tá? Então, muito bem. Pastor, acho que eu tenho uma pergunta. Faça, Guga. Bem, vamos lá. Você estava falando sobre a questão dos demônios e, na verdade, isso é muito mais curiosidade, né? Eu achei super interessante. E, por exemplo, pombagira, tranca-rua, essa coisa toda. Eu não consegui entender se existem diversos deles, ou se... Porque
eu não tenho certeza se eles podem estar presentes em todos. Um demônio pode estar presente em diversos lugares, né? Eu acho que essa característica é muito de Deus, né? Mas eu também não entendo, porque o mundo espiritual é algo tão difícil da gente entender, né? Mas, então, como é que, por exemplo, se for um pombagira, um tranca-rua, qualquer nome que eles tiverem, eles são vários e eles podem atuar em diversas pessoas em diversos lugares diferentes do mundo? Como que funciona isso? Não. É aí que está, Guga. A grande questão é a seguinte: esses nomes são dados dentro de um culto religioso, foi criado por pessoas. Ah, certo. Biblicamente falando, isso não existe. Esses demônios, na verdade, eles agem, eles são maus e eles vão agir dentro dessas características, provocando e levando as pessoas à prática daquilo que eles desejam. E não é uma classe de demônios sexuais, não é uma classe de demônios mentirosos, não é uma classe de demônios assassinos. São demônios. Eles são maus, eles vão agir onde eles tiverem liberdade para agir. Então, eles não são onipresentes, de maneira nenhuma. Exato. É por isso que a gente está dizendo aqui que não pode existir essa questão, essa forma de nomear esses demônios. Isso é mais uma atitude baseada nessa herança do candomblé do que uma questão bíblica. Isso não existe biblicamente. Faz todo sentido, pastor. Obrigado. Entendeu? Então, a gente foge disso. Então, são demônios. É por isso que você não precisa ficar perguntando o nome. Ah, aquela pessoa tem ela é muito sensual, é pomba. Não, é um demônio. E essa pessoa possessa por um demônio está sendo levada a uma questão de uma prática sexual ou uma sensualização. Expulsa o demônio e pronto. Você não expulsa a pombagira. Por que eu expulso pombagira? Então, eu vou ter que expulsar a pombagira de tudo que é promíscuo, tudo que envolve sexo. Já imaginou isso? No mundo todo? E, rapaz, então tem muito demônio pombagira por aí, né? E isso não existe. Perfeito, Guga? Maravilha, muito obrigado. Valeu. Fala, Hudson. Boa noite, pastor, irmãos. Minha dúvida é mais assim, você falou várias vezes nessa aula e nas outras de mundo espiritual, né? E hoje eu fui trabalhar presencialmente, em determinado trecho lá indo para o trabalho, eu tive que pegar um ônibus e havia um irmão pregando dentro do ônibus, e ele falava dessa questão de mundo espiritual o tempo todo, assim, pregou uma mensagem evangelística, mas tocava nessa questão do mundo espiritual. Eu sei que é um assunto muito vasto, pastor Elcio, mas assim, toca rapidinho nisso aí, porque tem aquela coisa muito forte no Brasil da batalha espiritual, né? De que a gente precisa mapear o terreno. Aqui, por exemplo, em Cariacica, onde eu moro, quem conhece aqui sabe que tem um determinado ponto aqui que tem um centro espírita, ele tem uma figura de um índio bem grande, assim, bem... E há algumas pessoas entre nós cristãos que acreditam que esse é um dos demônios dominadores aqui da nossa região. Aí você só dá uma passadinha rápida nessas questões aí, pastor. Olha só, na verdade, demônios dominam pessoas e não lugares. Então, a gente tem que entender que quem dá autoridade para demônios naquele lugar são as pessoas. Então, as pessoas, ao servirem, ao obedecerem, ao se doarem à prática demoníaca, e qual é a prática demoníaca? A prática demoníaca não quer dizer uma possessão, quer dizer aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aos ensinos de demônios. Olha só, aqui está falando que dentro das igrejas nós vamos ter pessoas que vão ouvir ensinos de demônios ao invés de ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, você tem que pensar que não é um lugar. Então, esse negócio de mapear, esse mapeamento espiritual, em nenhum lugar na Bíblia você vê ninguém mapeando. Jesus nunca chegou e falou assim: agora vamos ver aqui em Jerusalém qual é a legião que domina Jerusalém. E na Galileia, qual é a potestade da Galileia? Em Nazaré é tal, em Jericó é tal. Amados, ele simplesmente viveu o evangelho e expulsou demônios quando eles apareciam. Então, essa questão, sabe, desse mundo espiritual e desse mapeamento
é uma outra coisa também que me gera um problema muito sério, que a gente poderia até falar sobre isso em outro tempo, que é a batalha espiritual, onde as pessoas, então, começam a levar o seguinte: eu tenho que, para eu descobrir isso, para eu fazer aquilo, eu tenho que saber qual é o demônio que domina aquele lugar. Primeiro, eu não tenho que saber qual é o demônio que domina. O que eu tenho que levar é o evangelho. O evangelho liberta. A verdadeira batalha espiritual, sabe, Hudson, consiste em a gente pregar o evangelho. Porque quando uma pessoa se converte, a Bíblia fala que ele é o quê? Que aquilo que tinha dentro dele de mal é tirado, e ele agora é uma nova criatura. Ele era antes dominado, como diz lá em Efésios capítulo 2, antes, né, nós éramos o quê? Filhos da ira de Deus, mas Deus veio e nos libertou. Ele veio e nos libertou. Então, quando nós somos libertos, então nós somos libertos do quê? De todo o poder do mal, de toda a obra maligna, de tudo aquilo que nos dominava. Então, quando a gente pensa sobre isso, você pensa que a única coisa que pode libertar o homem é a pregação do evangelho. É por isso que essa é a verdadeira batalha. A verdadeira batalha não está em eu sair expulsando demônios. Porque senão Jesus não morreria na cruz, ele expulsaria demônios das pessoas e resolveria o problema. O problema do homem é pecado e não demônio. Jesus não veio libertar o homem de demônios. Olha só, Jesus não veio libertar os homens de demônios. Jesus veio libertar os homens do pecado. Porque é o pecado que é o problema. O pecado é que leva o homem a... Então, essa questão dessas barreiras e desse mapeamento, desse tipo de ensino, sabe, de batalha espiritual, dessa coisa toda, desse território espiritual, isso é uma questão que foi criada especialmente na década de 90. Eu lembro quando começou isso. Eu lembro quando começou esse movimento de mapeamento espiritual e tudo. Olha, eu já vi pastores aí em Vitória subirem naquela torre da TV Gazeta e urinarem na torre. Porque, assim como Jesus é o leão de Judá, nós somos representantes de leão de Judá e o leão demarca o território dele com urina, nós vamos urinar como se fôssemos o leão de Judá. Gente, eu já vi absurdos como esse. Eu já fui convidado por pastores, irmãos, para sair em pontos estratégicos de Vitória fazendo xixi pelos cantos. É absurdo? Mas isso acontece? Acontece, porque as pessoas acham que isso é coisa espiritual. O pessoal pegar óleo e passar na torre. Irmão, tem gente que pega óleo e passa no carro. Passa óleo na casa. Irmãos, diabo não domina carro. Quem dirige o carro sou eu, irmãos. Diabo não fica dentro aqui, ó. Diabo não está aqui nessa parede, não, irmãos. São as pessoas que trazem o diabo para dentro de uma casa, não é a casa. Vocês entendem isso? Então somos nós, irmãos. É por isso que nós somos luz e sal. Sou eu que levo Jesus para onde eu estou. Aonde eu estou, Jesus está. E se Jesus está onde eu estou, irmãos, demônio, vai fora. Por quê? Porque a presença de Jesus é real. Então, isso é importante a gente ter em mente. Isso é importante a gente saber. Tá certo? Mas em outro momento, sabe, Hudson, a gente pode detalhar e falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas eu espero ter ajudado aí um pouquinho. Mais alguém tem alguma pergunta antes da gente orar? Eu só queria contribuir, só um pouquinho. Pode contribuir. Lá em Atos, né, fala que nem Deus ele habita em templos feitos por mão, né, dos homens. Até o pastor falou isso no domingo no culto. Quem dirá os demônios, né, que vai ter poder sobre um objeto, sobre uma casa, sobre um carro, enfim. E lá em 1 Coríntios 16, Paulo diz: sede vigilantes, né? Permanecei firmes na fé, fortalecei-vos, né? E eu acredito muito nisso. Eu já fui de uma igreja que espiritualizava muito tudo. E isso além de nos deixar muito vulneráveis a abrir brechas, né, para realmente para esses demônios, né, para essas coisas, nos mantém nos deixa muito fraco espiritualmente. E é igual o pastor falou, o que vai nos libertar?
é a palavra liberta, né? É a boa nova que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. É isso que vai nos libertar, é disso que a gente tem que tomar posse realmente. E ser de vigilante. Por quê? Nós precisamos ser vigilante, porque todos nós temos uma tendência assim, um pouquinho mais fraca em alguma área. E isso pode fazer com que a gente abra realmente uma brecha, né, para esses espíritos estarem trabalhando e manipulando ali a nossa vida. E a gente tem que ser firme, a gente tem que estar firme na fé, em oração, na palavra, para a gente fechar aí essas brechas e seguir firme sabe, não espiritualizar tudo, que isso, gente, isso daí acaba sendo uma prisão para a gente mesmo. Olha só, em Filipenses diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor existe, se alguma virtude traz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho interessante igrejas onde eles ensinam mais o poder do mal do que o poder do bem. Mais o poder do diabo, mais ênfase no diabo do que em Deus. Então eu pergunto, expõe, né, aí as pessoas se tornam muito mais vulneráveis, as pessoas ficam muito mais temerosas. Não, irmãos, que a gente deva desconhecer a obra do mal, não que a gente deva minimizar a obra do mal, não que a gente não deva saber que eles agem, que existem, mas nós não precisamos dar ênfase a ele. A nossa ênfase está em Cristo Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente prega o evangelho. O evangelho é poder de Deus para salvar o homem, para perdoar o homem, para resgatar o homem, seja ele quem for, endemoniado ou não, Deus o liberta, Deus o cura, Deus o resgata, porque ele é poderoso para fazê-lo. Regina, quer perguntar alguma coisa? Estou vendo que abriu o microfone. Não estou te ouvindo. Estão ouvindo? Está ouvindo? Agora. Agora está ouvindo? Estou. Ok. Na realidade, foi uma dúvida, uma passagem da passagem bíblica em quando o Salomão ele vai buscar, Deus tinha tirado a bênção sobre ele e ele foi buscar a cartomante, Saul. Foi Saul, falei Salomão não, Saul, isso. E aí e que apareceu o profeta, né? E aí a questão de assim, se era o profeta ou era uma possessão, né, de coisa. Eu pergunto isso porque até surgiu uma situação ontem sobre essa palavra, daí porque até muitos pregadores protestantes, eles afirmam ser mesmo profeta e não não uma possessão, né, de ter usado daquele, né, para enganar o próprio Saul. Então eu fiquei na dúvida. E aí assim Então eu vou te explicar isso. A Bíblia fala o seguinte, que quando ele foi visitar aquela necromante, né, que consultava os mortos, e foi a degradação final, a Bíblia fala que veio um espírito agindo em forma de homem, e a Bíblia diz bem assim, entendendo Saul ser Samuel. A Bíblia não fala ser Samuel porque os mortos não voltam. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Hebreus 9, 27. Era proibido consultar os mortos. Isso era punido até com a morte, tanto o necromante, a cartomante, essa coisa toda. Por quê? Porque quando a pessoa consulta isso, o que ela chama à tona são demônios. O que ela invoca são demônios. E o que aconteceu ali, naquele caso de Saul, apareceu um demônio, um espírito, com a aparência de Samuel, e que trouxe uma profecia que não se cumpriu. Você pode ler lá, e que aquilo que ele falou não se cumpriu. Não se cumpriu. Ele falou de coisas, de acontecimentos, mas não se cumpriu. E o quê? Esse, na verdade, era um demônio em forma e que tinha uma aparência de Samuel. E aí, o que acontece? A Bíblia deixa bem claro que Samuel entendeu, Saul, entendendo Saul ser Samuel. Aí ele perguntou e aquele espírito falou com ele como se fosse Samuel. Por quê? Porque o espírito demoníaco é enganador.
E é isso que nós vemos hoje muito naqueles que consultam os mortos, naqueles que voltam e vão atrás do quê? De mensagens daqueles que morreram. Quem é que aparece? Quem é que traz? Quem é que traz recados? Se a Bíblia deixa claro que os mortos não voltam, que quando o Lázaro e o rico estavam lá no seio de Abraão e outro no tormento, ele vira e fala: manda que Lázaro volte lá para falar de como eu estou em tormento aqui. Aí Abraão fala: não, querido, isso não vai acontecer. Aqueles que estão aqui não vão para aí, nem daqui para lá, e nem voltam. Por quê? Porque os vivos têm a lei e os profetas. Ali está claro também Jesus ensinando o seguinte, que não há retorno desses que já morreram para trazer recado nenhum aos vivos. Os vivos têm que estar atentos em receber a mensagem de quem? Da lei dos profetas, da palavra, do evangelho, daquilo que já existe aqui. Então, não fique esperando receber recado de quem já morreu, não. Esse texto ele é muito mais elucidativo em todos os aspectos, também nesse aspecto de combater a ideia de que um espírito pode vir para falar conosco. Não vem. Não vem. O morto morreu e acabou. Ele está lá. Está aguardando o tempo dele. A Bíblia fala que eles só vão vir quem morreu em Cristo na primeira ressurreição, quem não morreu em Cristo na segunda ressurreição para o juízo. Gente, olha o nosso horário, mas vamos lá, Marciano. Pastor, só falar rapidinho. Espera aí, só um minutinho. Regina, deu para responder? Sim, entendi. Não, beleza. Qualquer coisa, pergunta mais depois. Fala, Marciano. Sei que está quase na hora de terminar, mas você pode, se não der para responder aqui, no próximo dia, quando se encontrar, a gente pode conversar sobre isso. Eu gostaria de saber muito porque, por exemplo, os mortos não voltam, certo? Perfeito. E se esses mortos aparecem nos nossos sonhos? No caso, na verdade, já sonhei de pessoas mortas. Sim. Entendeu? Aí eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Eu entendo perfeitamente que eles não voltam, mas quando a gente sonha com eles, entendeu? Olha só, a nossa mente é uma caixinha de surpresa. Nossa mente é um HD fantástico. Não é verdade? A gente não sei se já aconteceu alguém te chama, né, como é que é o nome daquele negócio? Gente, hoje minha mente está assim. Quando você tem uma ideia, você experimenta uma coisa que parece que você já viveu. Déjà vu. Déjà vu. Elisângela já está aqui, o meu déjà vu. Então, quando você tem um déjà vu, exatamente isso. A nossa mente, sabe, Marciano, ela é capaz de nos levar e fazer coisas incríveis. Você é capaz de, por exemplo, você já sonhou com um artista que você nunca conheceu, você conversando com ele como se ele fosse íntimo seu? Eu já. Aí você fala, como é que pode isso? Quando a gente, às vezes, sonha, e a gente tem algum sonho, um pesadelo, aquilo a gente não acorda até com taquicardia, a gente não acorda apavorado, gritando, né? Igual quando a gente tem um sonho alegre também, a gente não acorda todo... Amados, a mente da gente produz coisas que a gente não pode imaginar. Então, na verdade, Marciano, quando você sonha com uma pessoa morta, quando você sonha com isso, não é o morto que voltou. É aquilo que você tem na sua mente guardada sobre essa pessoa, que em determinado momento vem à tona. Por quê? Eu não sei. Você entendeu? Mas vem à tona. Às vezes, para trazer alegria ao coração da gente pela saudade. Às vezes, para trazer até, às vezes, algum pavor na gente quando a gente vê, eu sonhei com um morto. Meu Deus, eu tenho que... Depende do sonho, mas isso está dentro da gente, está na sua mente. Né? Então, quer dizer, isso volta à tona para quê? Porque está aí. Em determinados momentos, nós sonhamos com coisas assim. Né? A gente sonha com algo que parece que já aconteceu, algo que a gente... um sonho louco. Cara, que sonho doido! Eu fazia umas coisas mais estranhas do mundo e isso acontece. Então, por quê? Porque a nossa mente ela é um HD que a gente não tem como controlar ainda. Então, são mistérios. Mas os mortos não voltam. O que eu sei é o seguinte, claro, eu já sonhei com meu pai depois que ele morreu, já. Eu sonhei de ouvir ele pregando. Você entendeu como? Mas não era ele, está morto. Mas aquilo que eu tenho na minha mente está guardado. Então, a saudade, a vontade de ver, o amor, tudo continua. Falar o seguinte, eu amei meu pai. Eu não amei meu pai, eu amo meu pai. O amor pelo meu pai nunca acabou. Meu pai morreu, mas meu amor não acabou.
Eu sempre vejo assim. Aí eu amei muito meu pai. Não, eu amo meu pai. Por quê? Porque a presença do meu pai é real em mim. Eu lembro dele aqui. Eu lembro dele aqui. Ele está aqui, guardado aqui dentro. Então, não é algo que passou. Então, eu não posso falar que algo que é presente em mim eu amei, eu amo. Para mim é presente, vai ser até o final. Por quê? Porque, para mim, ele está vivo aqui no meu coração. A lembrança que eu tenho dele, o exemplo que ele foi, o que ele me ensinou. Você entendeu? Então, eu acho que em determinados momentos, tudo isso pode nos levar a esse tipo de sonho, a esse tipo de experiência. Mas os mortos realmente não voltam. Não voltam. E uma coisa é certa, Deus fala conosco através de sonhos, mas não usando mortos. Ele, quando fala com nós em sonhos, são sonhos espirituais, que nos elucidam, que nos levam a pensar e entender e ver aquilo que ele tem para a gente. Aí é uma outra coisa que a gente pode falar também em outro tempo. Gente, passou o nosso horário. Invadimos 2 minutos do nosso horário. Então, nós vamos orar nesse instante. Tá certo?